Bom, bom dia, tudo bem? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 41, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, parte 4. Vamos lá, então. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, ou seja, por opção, por escolha, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Então, aqui o texto coloca as razões que o indivíduo entra nesse processo de negação. Ele destaca muito aqui, que é ou por medo ou por orgulho. Como ele aqui, no segundo, no final aqui, ó, daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ou seja, antes de entrar e mostrar a luz a um cego, né, porque ele está impedido de ver pela catarata, que é o quê? Que é justamente o orgulho, eu tenho que ajudá-lo a enxergar primeiro. Então, esta que é a verdadeira sabedoria. Primeiro, eu conserto a catarata, que é o orgulho, e como consequência, ele enxergará a luz. Porque quando você cura o problema da conexão com Deus, quando você cura e com essa dificuldade dessa conexão, consequentemente, você reconecta o indivíduo. Porque você não vai precisar fazer dois esforços. Procurar a catarata para depois mostrar a luz. É aquela situação. Eu vou te ensinar a pescar e não te dar o peixe. No segundo parágrafo, ele coloca, ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Então, como que eu posso vencer esse tormento da incredulidade? De que forma? Pela dor e pelo amor. Então, veja que não é que Deus me pune com uma doença, porque eu me afastei dele. Mas quando eu me afasto, vamos inverter, mas quando eu me afasto do ideal do sagrado, que é o amor, é quando eu me afasto do verdadeiro amor. Quando eu me afasto das suas palavras, entendeu? Se eu vou em direção à indiferença, ao ódio, ao orgulho, ao rancor, isso tudo vai me adoecer.
Porque, através desses sentimentos, eu vou tomando doses homeopáticas de veneno. E aquilo tudo será gerado dentro de você, como um feto que você mesmo produziu. Então, você tem que olhar para tudo isso, não como uma postura de vítima. Ai, Deus me penalizou. Mas com um pensamento crítico. Eu me afastei a ponto de adoecer. Porque fumar, por exemplo, fumar excessivamente é desamor consigo mesmo. Comer muita fritura é desamor consigo mesmo. Então, afastar-se de Deus é desconectar-se do amor próprio e viver em função de agradar o outro e do pensando assim, tendo aquela postura que os outros vão pensar, entendeu? É ter aquela postura de fazer de tudo para ser bem recebido, de ter um status, de parecer ser importante. Então, o que temos que fazer? É avaliar de fato o que está no nosso coração. Então, se de repente, um dia lá acontece alguma coisa, e o pessoal vai falar assim, pô, mas o Flávio estava falando isso e aquilo, e olha só o que aconteceu. Não tem problema. Esta é a minha viagem, esta é a minha estrada. Eu não estou aqui ensinando as pessoas como fazer. Eu não estou aqui querendo direcionar as coisas porque eu sou perfeito, porque eu sou maravilhoso, porque eu sou superior. Eu estou fazendo esse exercício ao apresentar esse estudo. Este é o meu exercício de oração. Este é o meu exercício de cura. E eu compartilho isso com vocês. Mas não significa que eu seja o exemplo de conduta. Eu sou mais um aluno. E ter consciência disso vai me fazer uma diferença gigantesca. Saber que eu sou pequeno, saber que a partir do momento que eu estou colocando isso para vocês, eu também estou aprendendo. Eu estou estudando para passar isso aqui para vocês. Ok? Vamos lá. Ó vós encarnados, que vós achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Ó não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Ó vós encarnados, que vos achais em provas e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Eu acho que eu pulei um, um slide. Deixa eu voltar aqui. Pulei sim. Ok, gente, vamos lá. Item 7.4. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. A partir daqui, a orientação dos espíritos. Hein? Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho.
Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ok? Aqui nesse texto, ele coloca e vem e observa que outrora ele era um pobre espírito. E agora foi dada a ele a missão de esclarecer. Mas dentro dessa narrativa, você já percebe alguns puxões de orelha, né? Não é tão suave como ele começou aqui na introdução. Aí a gente vai entrar naquele slide que eu tinha passado lá. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz. Que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornai de virtudes que não possuís, como se trouxessem um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, aqui a concepção que ele faz de humildade é que ela está esquecida por nós. E poucos são os exemplos que temos dados dela em nossas atitudes, em nossa postura no dia a dia, né? Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, de tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira, ou seja, zombaria e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? Então aqui ele joga para o outro lado um indivíduo que se vê rico e entende que isso é mérito dele em espírito, porque ele é melhor e não aceita outra visão diferente disso, né? Ele se sente superior, né? Aqui no final ele pergunta, mas Deus distingue pelos corpos, né? Aí ele continua aqui. O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram, ou seja, que os vossos cérebros geram, produzem. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre as palhas milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires bem o sei, revolta-se o teu orgulho? Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhes apertar a mão? Nunca. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhes apertar fraternalmente a mão? Nunca. O que ele está colocando aqui, essencialmente?
enxerga o outro, reconhece no outro algo que você pode ter sido um dia, ou algo que você pode vir a ser um dia. Se coloque no mesmo patamar do outro. Estenda a mão ao seu irmão, não apenas dando uma esmola, mas no intuito de ajudá-lo, entendeu? Não oferecendo algo apenas, oferecendo algo material. Continuando. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos, ou seja, coberto de vestes sujas, de trapos, vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e o do escravo. É isso. Então, aqui ele cria um diálogo, né, entre o rico, com toda a sua soberania financeira, e diz assim, como assim? Você está me comparando a ele? Se eu realmente fosse igual a ele, por que depois faria ele nascer nessa situação e eu aqui nesse conforto? Sim, mas imagine como aqui está colocando. Despivos, vocês dois nus, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue pode ser que dirá, mas a química não mostrou até agora nenhuma diferença entre o grão-senhor e o de um plebeu. Todos são exatamente iguais. Ninguém. Não há superioridade entre um e outro. Apenas são, como eu disse anteriormente, são estradas diferentes, são oportunidades, são situações que cada um passou na vida e que tem que estar exatamente nessa distinção visual. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Então, é isso aí. Veja realmente se são esses valores que valem para você. Veja se você está tão no alto como você pensa. Avalia melhor as pessoas com as quais se relaciona. Abra seus olhos sob uma nova perspectiva. Como o texto diz, lembra-te que a morte não te poupará. O texto coloca isso. Lembra-te que a morte não te poupará. Ou seja, já que você vai morrer, como todos, rico ou pobre, por que não tentar fazer algo da sua vida, um local que você consiga ter acesso a essa postura de humildade, ou que tenha, que trabalhe, ou que tenha que se aproximar um pouco de uma postura de humildade.
e não se importar com o que vai acontecer com a sua casa, com o seu dinheiro, né? Pensa-te como um mortal, como todos nós somos. Vamos em frente. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Não te enterres no seu orgulho, nem na sua fortuna, como o tio Patinha, você lembra? Que ficava pulando de trampolim naquela piscina cheia de moedas de ouro. O que ele tinha de valor de fato? O que o tio Patinhas tinha de valor de fato? Eram os seus sobrinhos, que gostavam dele, independente do dinheiro que ele possuía. Esse era o verdadeiro valor. Então, muda a sua forma de pensar. Ficar valorizando de forma exagerada essa busca pela obtenção do dinheiro, a conquistar e aumentar cada vez mais seu patrimônio, é tudo muito efêmero. A morte vai levar tudo isso de você. O que você tem de maior dentro de você são seus valores. Então, é esses valores que você tem que olhar. Se eles estiverem errados, você vai ter que lidar com isso depois. Aproveita agora. Brinca com o teu filho. Olha para sua esposa. Olha para o teu marido. Pergunte, pergunte como ele está. Pergunte como ele está, como é que você está, como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana. Desliga a TV, sabe? Dá uma volta no quarteirão. Essas coisinhas que você vai criando um valor diferente do que aquele que você prioriza, que é essencialmente material. Então, comece a desenvolver a humildade. Comece a desenvolver a valorização das pequenas coisas da vida. Em cada passeio, em cada diálogo, em cada momento que você fizer isso, você vai aprender algo novo, seja com a sua esposa, com seu marido, com seu filho, com a sua empregada, com o seu vizinho, com o gari. É isso. Gente, a gente vai continuar com o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, a parte 5 na semana que vem. Que essa semana que está aí para se iniciar seja, acima de tudo, produtiva, abençoada, tranquila, cheia de paz. Ok? Deus abençoe a vida de cada um de vocês.